Graça e paz a todos. Estamos de volta para mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalho de Justiça, nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2020. E para a glória de Deus, nós estamos aqui em mais um encontro marcado, juntamente com você, para nós prestarmos este culto ao Senhor. Agradecendo sempre a Deus, nos lembrando sempre de termos um coração grato ao Senhor, por Ele ter nos trazido até aqui. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nós não podemos negar isso, a Deus, de fato, toda a honra, toda a glória e todo o louvor através da minha vida e da sua vida. Nós vamos, nesse momento, orar para iniciarmos o culto desta noite. Aí eu quero lembrar que nós precisamos estar colocando a nossa irmã Vera, é um pedido de oração dela, para que amanhã nós possamos estar orando pela nossa irmã que irá a Salvador fazer um exame de ressonância magnética. Nós sabemos como é esse exame e a nossa irmã ela não se sente muito confortável em fazê-lo. Então, ela pede oração, que esteja intercedendo pela viagem dela com o irmão Severino e a acompanhante e por este exame, que ela acalme o coração, descanse no Senhor e faça esse exame da melhor maneira possível. Vamos, então, orar nesse momento? Oremos. Ó Deus, louvado, exaltado e bendito seja o teu santo e poderoso nome. Nós agradecemos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos permite estarmos aqui nesta terra, vivendo, ó Deus, e fazendo a tua obra e buscando ao Senhor. Ó Pai, nós agradecemos por este dia 13 de agosto, em que nós podemos desfrutar mais um dia da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, e nesse momento nós queremos pedir pela nossa irmã Vera, que no dia de amanhã fará um exame de ressonância, que o Senhor a conduza até Salvador em paz, juntamente com o irmão Severino e a acompanhante dela. Ó Deus, e que acalme o coração da nossa irmã, para que ela possa fazer esse exame tranquilamente, confiando no Senhor, descansando no Senhor, ó Pai, e que ela faça de uma maneira bem suave, ó Deus, e então ela volte para casa em paz também. Nós oramos a Ti porque o Senhor é um Deus confortador, é um Deus que nos proporciona a paz. E por isso, Pai, nós entregamos a vida da nossa irmã em Tuas mãos. Ó Deus, também sei com cada família, abençoando, Deus, suprindo a necessidade de cada família, ó Pai, e continua a conduzir a Tua igreja para a realização dos Teus propósitos santos, Pai. Toma este culto nas Tuas mãos, as nossas vidas, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando a música do cantor cristão, de número 406, Confiar em Cristo. Diz assim: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. Em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já confiou.
Cristo mesmo, vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, em seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém. E agora nós vamos cantar Rompendo em Fé, cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
viver, rompendo em fé. Amém. Vamos cantar ainda mais uma música? Vamos cantar O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, mostrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertados, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertados, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Não apenas no santo lugar, quero te glorificar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, quero novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Meus irmãos, que o Espírito do Senhor realmente tenha liberdade para operar nos nossos corações, para conduzir a nossa vida segundo
não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Que Ele possa achar liberdade em minha vida, em sua vida, para realizar os propósitos do Senhor. Vamos orar nesse momento? Nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos e nós vamos meditar hoje no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Antes nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos agradecer, Senhor, porque nós podemos contar com o Teu Santo Espírito em nossa vida. A Tua palavra nos afirma que nós somos templo do Teu Santo Espírito. E por isso, Senhor, nós nos sentimos acompanhados pela melhor companhia que há. Ó Deus, realiza os Teus propósitos santos na nossa vida, molda a nossa vida, molda o nosso caráter, segundo o Teu querer. Ó Deus, que de fato as nossas vidas estejam à Tua disposição, Senhor, para conduzir, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor espera que cada um de nós façamos. Que não haja mais o nosso eu tão forte, mas tão somente o Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, agora nos abençoa no meditar da Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que já está com sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, é o que nós vamos meditar no dia de hoje. Vamos lá, eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o valor que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Meus irmãos, Deus, Ele tem 3 absolutos atributos. 3 absolutos atributos. Todos nós sabemos, eu vou aqui fazer referência a eles. Um é a onipotência de Deus, portanto, Deus é todo-poderoso. O outro é a onipresença de Deus. Isso quer dizer que Deus está presente em todo lugar.
E o terceiro é a onisciência. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Então, esses são 3 absolutos atributos de Deus e que Deus não compartilhou com o ser humano ao criá-lo. Deus compartilhou outros atributos, não estes. Esses pertencem exclusivamente, unicamente a Deus. E Deus, ele está presente em todo lugar, ele conhece todas as coisas, a tal ponto de conhecer os nossos corações. Tudo que se passa nele, entendendo o coração aqui, nossos pensamentos, todos nós sabemos, entendemos quando colocamos a questão do coração, E Deus está presente, nós podemos dizer, ativamente entre o seu povo, vendo tudo o que está acontecendo e tudo o que acontece em nós e entre nós. Isso não há dúvida alguma. Infelizmente, por muitas vezes nós esquecemos desses atributos de Deus. E aí, os maus desejos do coração muitas das vezes prevalecem quando nós esquecemos de quem verdadeiramente Deus é. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. E diante dessa introdução que nós acabamos de fazer, nós temos aqui separados 3 pontos que nós extraímos daqui, desta passagem bíblica. E o primeiro ponto que nós podemos dizer é que o Deus presente enche-nos, o Deus que é presente, enche-nos do Espírito Santo à medida que nos esvaziamos de nós mesmos. Nós podemos observar aqui nesses 3 primeiros versículos, e podemos então, diante da informação que o texto nos mostra, podemos afirmar que o casal, Ananias e Safira, eles eram crentes em Cristo Jesus, eles eram convertidos, eles faziam parte daquela igreja iniciante do século I, chamada Igreja Primitiva, e, portanto, eles deveriam fazer parte daqueles 3 mil almas que se converteram, que está registrada no capítulo 2, versículo 41, ou quem sabe eles faziam parte do grupo dos 5.000 convertidos, registrado no capítulo 4, versículo 4 também. O fato é que eles faziam parte de um desses grupos de convertidos ao Senhor, dessa igreja tão nova, tão recente. Mas acontece um fato, irmãos. Um fato muito interessante que nós vemos aqui, quando Lucas aqui narra esse acontecimento. O fato que nós vemos aqui é que ao invés desse casal, ao invés de Ananias e Safira se encherem do Espírito Santo, eles se encheram de si próprios. Observe o que diz o texto. Versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha o que o texto diz aqui. Chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também. Esse também está fazendo referência a quem? Quem foi que nós vimos na última vez, na terça-feira, meditando nesses versículos anteriores? No capítulo 4. Também fazendo referência a Barnabé. O que foi que Barnabé fez? Barnabé era
antes chamado de José, um levita, natural de Chipre, né? Tem até uma musiquinha a respeito dele, e que ele tinha uma propriedade em Chipre e ele se desfez dessa propriedade e doou a verba para a causa do Evangelho. E aqui, então, nesse capítulo 5, está retratando a atitude semelhante de Ananias e de Safira. Por isso que diz, também vendeu uma propriedade. A verdade, meus irmãos, é que esse casal, no fundo, o intuito deles era de querer estar chamando a atenção para si próprios. Tá? Chamar a atenção de uma maneira semelhante a que Barnabé chamou, quando ele vendeu a sua propriedade e doou todo o dinheiro para a causa. E aí, vendendo, Barnabé foi em direção aos apóstolos, e o texto diz que colocou aos pés dos apóstolos. Né? Todos que doavam alguma coisa, colocavam aos pés dos apóstolos. É isso que o texto nos mostra. Né? Os apóstolos administravam e depois repartia para que não houvesse nenhum necessitado no meio deles. Né? Então, Ananias e Safira, eles gostaram da atitude, queriam chamar a atenção para si mesmos, né? Queriam também ser referências, ser exemplos, queriam ter a mesma pompa, né? Queriam ser notados, assim como Barnabé. Eles queriam ser apontados, assim como Barnabé foi apontado pela igreja como exemplo. A verdade é que estava, ou na verdade eles tinham em si, esse casal tinha em si uma mistura de sentimentos como inveja, avareza e também hipocrisia. Né? E o que acontece diante deste cenário é que Satanás vai mexer justamente no ponto vulnerável de cada pessoa, naquele ponto mais fraco, sabendo de como a pessoa tem uma inclinação para determinadas coisas. E o que acontece é que esse casal, eles tinham essa inclinação, né, de querer ter notoriedade. Essa era a fraqueza deles. Né? Foi exatamente isso que aconteceu com este casal. Observe o que diz o versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Enchesse o seu coração. Olha, meus irmãos, nós meditamos há 2 dias atrás sobre a vida de pessoas, e não poucas, mas muitas pessoas, que na verdade estavam cheias do Espírito Santo, a tal ponto de entregarem, venderem o que tinha e entregarem aquilo aos pés dos apóstolos para que eles administrassem, não houvesse necessitado algum no meio deles. Agora o texto nos mostra que acontece o inverso na vida desse casal. Ao invés deles se encherem do Espírito Santo, eles permitem que Satanás os encha da avareza, os encha de hipocrisia, os encha de inveja, os encha de si próprios. Como eu falei, usando da própria fraqueza deles.
Eles já tinham isso em si. Precisava ser tratado isso. Meus irmãos, enquanto a prova de quem é cheio do Espírito Santo e age com liberalidade, quem é cheio de si mesmo age com avareza e mesquinhez, não querendo compartilhar do que tem. Ora, a palavra do Senhor diz que Deus é o dono de céus e terra, de todos que nela habitam. Nós não temos nada, tudo é de Deus. Quem é cheio de si mesmo age como esse casal agiu. E aqui eu quero falar um ponto muito interessante. Quem disse que eles teriam que dar tudo? Quem disse? Onde mostra isso? Não mostra, o texto não mostra. Era algo espontâneo, voluntário, liberal, do coração. Barnabé deu tudo porque ele sentiu no coração de dar tudo. Outros davam alguma parte. O problema aqui desse casal é que eles falaram abertamente, dizendo que dariam tudo, tanto que falaram o valor, combinaram o valor em si, disseram aos apóstolos que foi esse determinado valor e que por isso eles estavam dando tudo. Deus não se agrada dessas coisas. Deus se agrada àquele que dá com alegria de coração. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o coração liberal. Dar com alegria. E aquele casal, eles não deram nessa intenção. Para eles era um peso dar a mais. Eles não estavam confortáveis com aquilo, por isso entraram em combinação. Né? E, afinal de contas, o que escolhemos ser? Iguais a Barnabé e os demais irmãos que davam com liberalidade, com generosidade de coração, ou com Ananias e Safira, que agiram com avareza? Antes, sejamos cheios do Espírito Santo e não de nós mesmos. Amém? Vamos à segunda verdade. A segunda verdade é que Deus está presente entre o seu povo por meio do Espírito Santo. Por isso, nada podemos esconder dele. Versículo 3 e 4. Né? Ananias foi à igreja. Os apóstolos é que administravam a igreja. Eles eram os pastores ali, naquele momento, naquela época, naquela situação. Então, Ananias foi à igreja para entregar o valor combinado com a sua esposa da venda daquela propriedade. O fato é que eles, ao mesmo tempo que mentiram à igreja do Senhor, estavam mentindo para Deus, para o próprio Senhor. Porque o Espírito Santo é mesmo o Deus Todo-Poderoso. Sabemos, meus irmãos, que o autor de todas as mentiras é Satanás.
como o Senhor Jesus disse, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira. E quando Ananias e Safira mentiram deliberadamente, isso quer dizer intencionalmente, eles tomaram para si o caráter moral daquele que está por trás de todas as mentiras, o diabo. E podemos dizer, meus irmãos, que o apego às coisas materiais convence o ser humano a mentir para Deus, achando que assim será bem-sucedido. Infelizmente, acham que vão pegar Deus, acham que vão colocar Deus no bolso, achando que vão ser bem-sucedidos por pleno apego às coisas materiais. Parece que vai levar, quando não estiver mais aqui nesse mundo, vai levar consigo. Não tem fé, não acredita que Deus vai dar mais, que Deus vai suprir, que Deus é fiel, que o Deus que cuidou até hoje continuará a cuidar. Acha que a sua segurança está nas coisas materiais, está no dinheiro, está no carro, está na conta bancária, está na casa, está em si mesmo. Que infelicidade pensar assim, né? Nós podemos dizer de Deus, nós não podemos esconder nada, e de Deus não se zomba, não se engane. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, do 6 ao 8, diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ainda eu quero ler o Deus que nós não podemos esquecer nada, ou esconder nada dele. Nós podemos ver que o salmista, ele escreve no Salmo 139, Salmo 139, do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que está passando em seu coração, Deus sabe a intenção do seu coração. A verdade, meus irmãos, é que precisamos escolher a quem devemos servir, de fato, verdadeiramente, porque nós não podemos servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 6, 24, ele ainda diz assim: ou servirá a um e agradará e desagradará o outro, né? Porque não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A situação é exatamente essa, a questão do dinheiro. Foi o dinheiro que levou esse casal à ruína, à destruição. E é o dinheiro que tem levado muitas outras pessoas à ruína, à destruição das suas vidas. A querer confiar no seu poder aquisitivo, né? Naquilo que você tem, que não imagina que irá acabar, que acha que sua segurança está ali. Deus permanece para todo sempre. Deus é fiel com aquele que muitas das vezes é infiel. Mas eu quero dizer que Deus honra aquele que o honra. Portanto, meus irmãos, vamos servir a Deus
ou ao dinheiro? Quando Jesus fala em Mateus 6, 24, né? Mamon é exatamente o dinheiro. Então esse é o segundo ponto. Deus está presente entre o seu povo por meio do Espírito Santo, por isso nada podemos esconder dele. O terceiro e último ponto diz assim: Deus está presente entre o seu povo por meio do Espírito Santo, por isso devemos reverenciá-lo. Olha o que diz o versículo 5, voltando aqui ao texto de Atos. Olha o que diz o versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Mas também o versículo 11 diz o seguinte: e grande temor apoderou-se de toda a igreja. Mas não somente da igreja. Ele completa com o seguinte: de todos os que ouviram falar desses acontecimentos, ou seja, a coisa saiu das quatro paredes da igreja, venceu as barreiras, chegou nos ouvidos das demais pessoas daquela cidade, tudo que aconteceu. Deus, meus irmãos, através da justiça, da sua justiça, disciplina a sua igreja para que produza na vida dos membros o real temor que o Senhor merece. E o temor que a Bíblia fala, nós sabemos exatamente o que é. É reverência, é respeito a Ele. Ananias e Safira não estavam em reverência ao Senhor, não estavam em respeito ao Senhor. Quantos de nós não estamos em reverência, em respeito ao Senhor, em pleno temor, quando agimos da mesma maneira que Ananias e Safira? Aliás, o próprio texto diz, né? O apóstolo Pedro, ele diz que mentiram a Deus. Mentiram a Deus. Desrespeito a Deus. E foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Eu quero ler 11, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 ao 32, diz o seguinte: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quantas vezes, quantas pessoas caem no mesmo erro, são recorrentes e não aprendem. São fracos na sua caminhada com Cristo, cheios de altos e baixos, indisciplinados na sua vida espiritual. Um dia está bem, outro dia está mal, e muitas vezes querendo sempre culpar o outro. Na sua vida espiritual, o responsável por sua vida
é você mesmo, não tem mais ninguém. Ou você passou alguma procuração, se isso é possível, passou alguma procuração para alguém, para ser responsável por sua vida espiritual? Você é responsável. Você é que vai responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus. E cada um de nós vamos responder diante de Deus. Ainda eu quero ler em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, do 5 ao 11, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-a como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplinava para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O manco, aquele que anda oscilando, né? Meus irmãos, para nós concluirmos, os olhos do Senhor estão em todo lugar e Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o respeito do Senhor. Possamos ser sábios como os demais irmãos da igreja primitiva e ao invés de serem cheios de si mesmos, tornaram-se cheios do Espírito Santo. E isso quer dizer que eles eram influenciados não por si mesmos, mas eles eram influenciados pelo Espírito de Deus. É isso que quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor, então, continue a nos abençoar, a nos orientar, que Ele ache espaço nas nossas vidas para nos conduzir, que sejamos cheios, plenos do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Vamos orar nesse momento. Ó Pai, glórias ao Teu nome, Senhor. Muito nos alegra quando nós meditamos na Tua palavra, que fala diretamente aos nossos corações, sem arrodeios. A Tua palavra é eterna, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Ó Deus, continua a falar. Também através do Teu Santo Espírito, que eu creio que Ele fala a cada um de nós, nos convencendo dos nossos erros e nos colocando de novo no caminho certo, para que o Seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de oração e doutrina. Que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus. E temos o nosso encontro marcado na nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã do próximo domingo. À noite, às 18h30, damos continuidade à série de mensagens em Gênesis. E eu peço a você o seguinte:
Passe esse link para outras pessoas que você conhece. Peça que se inscrevam também. Isso vai ser bom para esse canal da igreja. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.